MC2, muito bom estar aqui de novo com vocês nessa quarentena. É a quinta vez que eu estou aqui cantando junto com vocês durante esse quarentena lockdown, um pouco em cada lugar, dependendo do lugar, um nome diferente. Mas muito bom e saber que todos nós continuamos mantendo a nossa fé, a nossa esperança fixa naquele que nos salvou, nos redimiu. E isso é muito mais importante do que os acontecimentos ao redor, porque a gente tem um local, a gente sabe para onde a gente está indo, a gente sabe que o nosso sofrimento por aqui é passageiro e a gente vai ter um lugar muito melhor do que a gente está vivendo hoje, muito em breve. Eu queria cantar com vocês algumas músicas agora, queria convidar você a participar dessa nossa reunião online, seu coração aberto, na sua casa aí, confortável da maneira que você quiser. Às vezes você está deitado ainda, nem conseguiu levantar, aproveite também esse momento, vão cantar comigo. Algumas músicas aqui são conhecidas, outras talvez novas para você, mas isso não é muito importante, é acompanhar ou prestar atenção no que a Alice está falando. A gente vai cantar algumas músicas e essa música aqui diz pra gente abrir nosso coração, deixar a música ecoar por toda a terra. Às vezes é assim que a gente se sente, né? Não sente muita força para seguir, para nem levantar da cama, seguir com o nosso dia. Nós vamos deixar só a música, o nosso louvor subir e deixar o Senhor lutar o nosso combate. O tremor dos povos, com suas vozes a cantar, quando o perdido encontra Jesus Cristo Salvador. Eu vejo Deus está movendo entre as nações com seu poder, jovens e velhos adorando, e os céus então se abriram para Jesus Cristo, Rei que vem. Ele vem. Das trevas, com os santos a louvar, e as nações em um só coro, toda a terra restaurar. Eu vejo Deus está movendo entre as nações com o seu poder, jovens e velhos adorando, e os céus então se abriram para Jesus Cristo, Rei que vem. Ele vem. Ah,
palavra de Deus diz que quando a gente está reunido, 2 ou mais, no nome do Senhor, Ele está junto. E esse momento de separações, de não poder a gente fazer as reuniões como a gente está acostumado, ou só apenas encontrar as pessoas, se encontrarem como a gente está acostumado, dá uma sensação de que talvez a gente nunca mais vai poder fazer isso. Assim que começou o lockdown, a Henrique na Inglaterra fez um pronunciamento na televisão e ela usou uma frase muito legal. Ela falou assim: we will meet again. Nós vamos nos encontrar de novo. E foi uma comoção nacional quando ela falou aquela frase. Ela quis dizer assim, independente dos problemas, a gente vai conseguir de novo estar reunido, a gente vai estar um dia de novo se encontrando, a gente vai poder um dia fazer isso tudo de novo. E quando eu canto essa música que nós vamos cantar agora, que fala chuva, então fala assim, os quatro cantos todos clamam, dos 4 cantos todos vão estar juntos, os 4 cantos da terra, o mundo inteiro vai ouvir a gente clamando chuva, a gente clamando essa presença do Senhor, clamando Ele estar junto com a gente. Eu consigo ver que essa música faz muito sentido para esse momento, porque é uma coisa que vai acontecer muito em breve. Nós de novo vamos estar juntos, nós de novo vamos estar todos reunidos no mesmo lugar e nós vamos celebrar essa situação de a gente estar todos juntos, todos unidos de novo e cantando na presença de Deus. Nós vamos nos encontrar de novo e nós vamos poder sentir a presença do Senhor abraçados e na presença dEle. Então cante essa música comigo. Pesado, os ventos sim irão mudar sob os meus pés, a terra pronta, a hora é do céu descer e vai chover. Ter certeza que é a água que nós queremos gerar vidas com fogo. Chuva, os 4 cantos todos clamam chuva. Oh,
estar novamente com vocês aqui na quarentena MC2, para mais uma vez nos reunirmos, adorarmos a Deus e meditarmos na sua palavra. E o tema da minha meditação nessa noite é deserto. E para nós fazermos essa meditação, eu gostaria de ler com vocês um texto que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo de número 13. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E ali ele foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Nesse tempo todo ele não comeu nada e depois sentiu fome. Então o diabo lhe disse: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras virem pão. Jesus respondeu: as Escrituras sagradas afirmam que o ser humano não vive só de pão. Aí o diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe num instante todos os reinos do mundo e disse: eu lhe darei todo esse poder e toda esta riqueza, pois tudo isso me foi dado e posso dar a quem eu quiser. Isso tudo será seu se você se ajoelhar diante de mim e me adorar. Jesus respondeu: as Escrituras sagradas afirmam: adore o Senhor, o seu Deus, e sirva somente a Ele. Depois o diabo o levou a Jerusalém e o colocou na parte mais alta do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, pois as Escrituras sagradas afirmam: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Então Jesus respondeu: as Escrituras sagradas afirmam: não ponham à prova o Senhor, o seu Deus. Quando o diabo acabou de tentar Jesus de todas as maneiras, foi embora por algum tempo. Esse texto é um texto bastante conhecido, é o texto da tentação de Jesus Cristo no deserto. E esse texto, particularmente, ele é importante, porque a partir desse momento, a partir dessa experiência de Jesus Cristo, começa realmente a etapa do seu ministério aqui na Terra. A partir desse momento que Jesus passa a manifestar-se como Messias diante dos homens. É interessante, muito interessante, que em Lucas, capítulo 3, versículos 21 a 23, que é o texto em Lucas que narra um texto anterior, o capítulo anterior a esse texto que nós lemos do deserto, da tentação no deserto, Lucas faz ali uma apresentação muito clara desse momento da vida de Jesus e das coisas que aconteceriam a partir daquele momento, começando pelo batismo de Jesus. Diz assim o texto lá, a partir do verso 21, Lucas 3, 21, depois do batismo de todo aquele povo, Jesus também foi batizado. E na sequência ele diz assim: e quando Jesus estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu na forma de uma pomba sobre ele. E do céu veio uma voz que disse: tu és o meu filho querido, e me dás muita alegria. E o versículo 23 fecha a narrativa de Lucas aqui dizendo assim: Jesus começou o seu trabalho quando tinha mais ou menos 30 anos de idade. O evangelista Lucas, ele confirma que esse foi o marco, foi o momento em que Jesus deu então início ao seu ministério. Ele passou por todas essa experiência, vamos dizer assim, do batismo do Espírito Santo na sua vida, da revelação que ele era filho de Deus. Então ele estava pronto, preparado para iniciar o seu ministério. E é interessante que na nossa vida de servo, nossa vida de discípulo, na nossa vida de cristão, não é muito diferente a nossa experiência. Se nós olharmos, examinarmos a nossa experiência desde a nossa conversão, nós vamos ver que ela segue mais ou menos
esse mesmo modelo, esse mesmo modo. Nós começamos a nossa experiência cristã também pelo batismo. Nós passamos pelas águas do batismo e vamos dizer assim, essa experiência é que nos introduz numa nova situação da nossa vida, porque o batismo, segundo os ensinamentos que nós encontramos na palavra de Deus, significa uma morte voluntária. Nós nos entregarmos à nossa própria morte, nós voluntariamente nos entregarmos à morte para que a gente possa receber de Deus uma nova vida. O batismo é mais do que o cristão fazer um ritual, um momento assim importante ali, religioso da sua vida, mas é uma experiência de vida, é um momento de nós decidirmos de fato morrer para o mundo, para abrirmos essa nova oportunidade de vida que é viver para Deus. Mas na sequência do batismo nós temos que nascer de novo. Nós morremos no batismo, mas temos que nascer de novo. Nós temos que nascer agora como filhos de Deus. E é muito interessante que nós encontramos no Novo Testamento duas pessoas que de fato podem ser chamadas de filhos de Deus. Só duas pessoas, filhos legítimos de Deus. A primeira é Adão, o primeiro homem. Lucas, no capítulo 3, quando ele faz a descrição da descendência de Jesus, ele começa vindo de Jesus nas gerações até chegar no primeiro homem, que é Adão. E a referência que ele faz a Adão é muito interessante, porque no versículo 38, quando ele vai chegar finalmente no final da lista ali, Adão, ele diz que Enos era filho de Sete, Sete era filho de Adão, e que Adão era filho de Deus, que foi gerado diretamente por Deus, segundo a vontade, o querer de Deus. Segunda pessoa a nascer diretamente da vontade de Deus foi Jesus Cristo. Diz a palavra que ele foi gerado pelo Espírito de Deus. Ele foi gerado de uma virgem, uma jovem virgem, e foi gerado pela vontade de Deus através do Espírito Santo. Tanto Adão como Jesus não nasceram da vontade dos seus pais, do desejo dos seus pais de terem um filho, mas da vontade do próprio Deus de trazer a esse mundo filhos. E o ser humano, nascido segundo o modelo de Adão, por causa do pecado, perdeu essa referência. Na descendência de Adão, por causa do pecado, as coisas saíram do prumo, da vontade de Deus. E a consequência do pecado foi muito grave, ao dizer que a morte entrou no mundo por causa do pecado. E nós vemos que em Cristo Jesus tudo isso foi destruído. Todo o poder do inimigo foi destruído. Por quê? Porque ele era o Filho de Deus e ele veio para fazer com que essa solução divina, essa solução que Deus dá ao nosso pecado e as consequências do pecado na nossa vida, que tem como o agravante mais sério a morte, ele é aniquilado pela cruz. Na cruz, a morte é vencida por Jesus Cristo. E nós vamos vencer também. E pela cruz de Cristo, pela nossa morte no batismo, e pela cruz de Cristo, nós recebemos uma nova vida. No Evangelho de João, capítulo 3, a partir do primeiro versículo, nós encontramos um texto muito extraordinário, quando Jesus se encontra com Nicodemos. Nicodemos era um doutor da lei, que, vendo Jesus Cristo em seu ministério, curando
libertando endemoniados. Ele consegue enxergar em Jesus alguém que realmente tinha parte com Deus. E ele procura Jesus, e na conversa que ele tem com Jesus, buscando informações para saber se Cristo realmente era o Messias, ele descobre, através de Jesus Cristo, que todo ser humano, para poder entrar no reino de Deus, fazer parte do corpo de Cristo, da igreja de Cristo, da família de Deus, ele precisa experimentar um novo nascimento. Para nós entrarmos no reino de Deus, temos que passar pelo batismo do arrependimento, o batismo de morte voluntária para o mundo, e recebemos de Deus um novo nascimento, que é o nascimento que vem sobre nós, vem para a nossa vida através do Espírito Santo. Temos que nascer do Espírito de Deus. Se nós não tínhamos nenhuma possibilidade de sermos chamados de filhos de Deus, porque estávamos afastados, separados de Deus, agora, em Cristo Jesus, recebemos essa oportunidade divina de sermos novamente, através de adoção, de uma adoção divina, sermos feitos filhos de Deus. E por essa razão, nós podemos entrar no reino de Deus, fazer parte do corpo de Cristo, fazer parte da família de Deus. O fato de nós nascermos de novo, de podermos assumir essa posição de servos, de parte do reino de Deus, para nós é um privilégio, mas também é uma responsabilidade. Filipenses 1, 29, o apóstolo Paulo escreve que para todos ali os filipenses, os cristãos ali da igreja de Filipos, que eles tinham recebido o privilégio de servir a Jesus Cristo. Eles tinham recebido um privilégio, uma coisa extraordinária, maravilhosa, essa oportunidade que Deus nos tem dado de sermos servos de Jesus Cristo. E ele explica como nós devemos servir a Cristo. Diz assim: não somente crendo nele, aceitando Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, aceitando o seu presente dado ali na cruz, a sua graça, a sua misericórdia, mas também sofrendo por Cristo. E como que nós sofremos por Cristo? Nós investimos a nossa vida nesse serviço que nos foi confiado, esse serviço de nós levarmos o Evangelho de Cristo a todas as pessoas do mundo. E por que eu digo que o nosso caminho nesse mundo, a nossa obra nesse mundo é muito parecida com a obra de Cristo? Batismo, nascimento espiritual e deserto, para fazermos a obra. Porque o mundo, o deserto é esse mundo onde nós temos que trabalhar para Cristo. Esse deserto, esse mundo, ao mesmo tempo que ele nos repele por sermos filhos de Deus, também nos atrai. Ele, ao mesmo tempo que ele serve de tentação para nós, também é o local onde nós vamos fazer o nosso serviço, nosso trabalho para Cristo. O deserto é esse lugar de confrontação entre a nossa vida, essa nova vida que nós recebemos de Deus, e o mundo, a velha maneira do homem sem Deus viver. E o mundo para nós é um lugar de confrontação, de tentação, conforme nós vimos ali na tentação de Jesus. E é interessante que na tentação de Jesus, ele foi tentado de várias maneiras. E essa tentação de várias maneiras ali mostra a forma como Satanás nos tenta. Primeiramente, ele nos tenta na área material, na área física. Quando lá no versículo 3 de Lucas 4, que foi nosso texto básico ali, Satanás diz assim para Jesus: se você é o Filho de Deus, manda essa pedra virar pão. Ele estava falando
isso para uma pessoa que estava 40 dias sem comer, 40 dias em jejum. Imagina, desejoso de se alimentar. Então Satanás ele nos confronta nessa área, nessa dependência de Deus, na questão da nossa sobrevivência, da nossa vida cotidiana, no nosso dia a dia. Mas não para por aí não. No versículo 5 e 7 diz que o diabo levou Jesus para um lugar bem alto, onde ele pôde mostrar todos os reinos do mundo, e disse para Jesus: eu lhe darei todo o poder e toda essa riqueza, porque tudo isso foi me dado. Se você fizer apenas uma coisa, se fizer uma coisa, se ajoelhar diante de mim e me adorar. Nós somos testados no nosso emocional, nas nossas escolhas, nas nossas decisões, na nossa parte emotiva. Muitas vezes o mundo nos encanta, apesar de sabermos do seu perigo, sabemos da tentação, o nosso coração muitas vezes aponta para as coisas do mundo, deseja as coisas do mundo, esse velho homem carnal que ainda infelizmente habita lá no mais profundo do nosso interior, e até que nós venhamos ser vestidos de um novo corpo, ele vai ter oportunidades ainda de tentar se manifestar. Ele vai tentar nos dissuadir a desejar, a olhar e querer as coisas do mundo, as coisas que estão ligadas à satisfação da carne. Jesus foi tentado dessa forma. E a terceira decisão está na nossa área espiritual. Lá no versículo 9 e 12, diz que o diabo levou Jesus até Jerusalém, colocou na parte mais alta do templo e falou para ele: se você é o Filho de Deus, se jogue daqui, pois as Escrituras dizem lá a teu respeito que Deus vai mandar anjos para cuidar de você e não vai permitir que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Essa última tentação diz respeito à nossa decisão de viver para Deus, de crer em tudo que a palavra de Deus nos diz, de crer que nós temos a garantia da parte de Deus de uma morada eterna, uma morada celestial, se nós nos mantivermos firmes no deserto, passarmos esse tempo no deserto, esse tempo de vida, se confrontando com o reino das trevas, e no tempo certo nós receberemos as promessas de Deus. Agora, a questão é a seguinte: no deserto nós podemos escolher. O homem que não conhece Jesus não pode escolher. Mas nós que conhecemos a Cristo, conhecemos a verdade, nós podemos escolher como direcionar a nossa vida. Mas a verdade é que nós precisamos fazer essa escolha. Escolhemos ficar firmes, plantados na nossa fé, confiando no Senhor, que tem cuidado das nossas vidas, confirmando através do nosso viver que nós somos de fato e de verdade novas criaturas que glorificam o nome de Deus e trazem alegria e prazer para Deus. É no deserto que o cristão prova o seu caráter espiritual. E essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para você. Gostaria que você pensasse nisso na sua vida. Eu não sei se você já tem Jesus Cristo como seu Senhor. Se você tem, eu quero te convidar, eu quero te exortar a fazer essa escolha. Essa escolha. Infelizmente, ainda estamos no deserto até que Cristo venha. E no deserto nós precisamos, mesmo com todo o sofrimento, com toda a confrontação, nós precisamos dar frutos para Cristo. E se você ainda não tem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, eu acho que é o tempo de você pensar um pouquinho, não mais só na sua vida terrena, nos seus problemas de hoje, agora com toda essa situação difícil da pandemia, mas pensar também na vida eterna, na vida após essa vida. É nesse deserto que nós temos que fazer
as nossas escolhas. Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui com a Deia. Oiê! E ela vai participar do nosso desafio 5 perguntas em 1 minuto. Tá pronta, Deia? Sim. Valendo! Deia, depois que as pessoas assistirem nossa reunião online, o que elas precisam fazer? Então, tem que curtir, comentar e compartilhar. Muito bem! Nas segundas-feiras em Criciúma e às quintas-feiras em Nova Veneza, o que as pessoas têm? Reunião presencial de oração. Muito bem, às 7h30 da noite. E às quartas-feiras, Deia, qual é a nossa programação? Culto online, grupo de convívio às 19h30? 8 horas. Mas tudo bem, qual o local do nosso grupo de convívio? No Instagram, MC2 Oficial. Muito bem, então agora para finalizar, a 5ª pergunta. Vamos lá, Deia. Aos sábados, qual é a nossa programação? Kids pelo Zoom. E o horário? Às 15 horas, às 16 horas e às 18 horas. Muito bem, Deia. Derrapou, mas conseguiu passar o nosso teste 5 perguntas em 1 minuto. Tchau, tchau. MC2, muito obrigado por me ter aqui com vocês de novo. Uma grande alegria poder participar e estar perto de vocês de alguma maneira nesses tempos tão difíceis. Onde eu moro aqui, de novo, voltamos para uma certa restrição, um lockdown regionalizado. Então é muito bom poder estar em contato com vocês, ouvir as mensagens, e algumas pessoas me escrevem diretamente, eu acho muito legal, muito bom. Eu queria que a palavra de Deus pudesse continuar vivendo dentro de vocês, como eu consigo enxergar em várias ações que vocês têm feito aí. É muito legal ver o crescimento da igreja, as pessoas que a gente conviveu um dia continuam mantendo a fé, seguindo os mesmos princípios e fazendo novos discípulos. Isso é muito legal. Então não deixe de seguir o MC2 em todas as redes sociais, procura no YouTube, Instagram, que eu lembro, tem WhatsApp que o pessoal manda mensagem. Tem reuniões não só no domingo, participa dessas reuniões também. Tem grupos de convívio, o pessoal faz um estudo muito legal no meio da semana através do Instagram. Então não fique isolado, mantenha contato e que a palavra de Deus possa continuar vivendo dentro de você, produzindo frutos. O que a gente vai cantar agora, que a palavra está viva, a palavra está viva dentro de mim, que é isso que a gente acaba descobrindo quando a gente começa a ler a palavra de Deus e quando a gente começa a viver o que a gente acabou de ler. Então a palavra acaba se tornando vida e a gente acaba se tornando as mãos e os pés do Senhor, que você continue sendo essas mãos e esses pés do Senhor aqui na terra. Como eu amo a tua lei, penso nela todo dia, tua palavra em mim está, me tem dado alegria. Aponta para quem tu és, vale mais que o ouro puro. A palavra viva está, tua palavra viva está dentro de mim. A palavra viva está, tua palavra viva está dentro de mim. Tua voz, tudo tem o seu lugar. Tua palavra é salvação e para sempre vai ficar. A palavra viva está, tua palavra viva está dentro de mim. A palavra viva está, tua palavra viva está dentro de mim.
abençoada na presença do Senhor, com os teus amigos, com as pessoas que você pode estar perto. Não deixe de ler a tua palavra de Deus, não deixe de viver a palavra de Deus, não deixe de se tornar a palavra viva do Senhor aqui na terra. Deus te abençoe, uma semana cheia da presença dEle.